Sérgio Michael Pérez Mendonça conseguiu a sua renovação de contrato na Red Bull. Ele vai ficar mais 2 anos na equipe dos energéticos e aos 36 anos ele encerra esse contrato em 2026. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando como chegamos até aqui. O que diabos aconteceu? Ou, como diz a matriarca da família Kardashian, que porra é essa? Então, vamos lá. Eu desenvolvi aqui algumas teorias absurdas que podem ajudar a explicar essa renovação do Sérgio Pérez na Red Bull. Tentem não levar a sério isso aqui. É tudo uma piada. Eu só quero me divertir com tudo que está acontecendo e tentar rir com você um pouco sobre essa pequena anedota que a Red Bull ofereceu para todo mundo. Tem gente achando que o Christian Horner perdeu a noção das coisas, perdeu a noção do ridículo, mas não é bem assim. A gente tem que ver a vida com as camadas irônicas e bem-humoradas que eu estou tentando te apresentar nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e este é o @Eduardo Moreira, um hub de conteúdo de cultura pop, entretenimento, esportes, música, variedades, enfim, qualquer coisa que venha à minha cabeça que eu queira comentar. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos e compartilhe com fãs de Fórmula 1 para a gente rir um pouco sobre esta renovação do Sérgio Pérez. A partir de agora, teorias absurdas que ajudam a explicar a renovação do piloto mexicano na Red Bull. A minha primeira teoria é que ele sabe demais. Sabe o caso do Horner Gate? Todo aquele escândalo que o Christian Horner andou sendo engraçadinho demais com a mulher dos outros, ou, enfim, oferecendo perigo com um comportamento tanto quanto inadequado e causando a ira da Jerry Halliwell? Pois é. Que não me leva a crer que o Sérgio Pérez sabe mais do que eu e você sabemos. E aí, sabe como funciona, né? Extorsão, ameaça, aquela conversa no pé do ouvido dizendo eu vou contar para sua mulher o que eu sei. Então, muito provavelmente o Sérgio Pérez, para ter uma renovação de contrato na Red Bull, utilizou desses artifícios e dessa engenharia social para, entre aspas, convencer Horner a renovar o contrato por 2 anos. Essa teoria se torna crível, levando em consideração que o Sérgio Pérez conseguiu exatamente aquilo que ele queria. 2 anos de renovação de contrato. A Red Bull só queria renovar com ele por mais 1 ano e ele conseguiu 2. Só resta a gente saber se é 1 ano e mais 1 ou 2 anos cheios. De novo, ele será um piloto de 36 anos quando esse contrato chegar ao fim. Minha segunda teoria é que o Pérez, na verdade, ele é muito parça da família Verstappen. Porque tudo que Max Verstappen não quer é ter um companheiro de equipe que dê trabalho para ele. Na iminência da Red Bull, eventualmente contratar o Carlos Sainz, que seria um piloto muito mais combativo, que entregaria melhores resultados e que entregaria melhor performance, o Pérez decidiu ficar amigo de Max e de Yoss. Quem sabe os dois convidaram o mexicano por um churrasco, ou ele recomendou algumas marcas de tequila para ele, e o resultado foi essa renovação. Vale lembrar que Sérgio Pérez, nas últimas 3 corridas, ele foi o 6º piloto em pontuações. Nesse momento, o Pérez está mais próximo do Logan Sargent do que do Max Verstappen. Então, criar engenharia social para o Pérez nesse momento, para ser amigo da família Verstappen e garantir sua vaga na Red Bull, é uma saída, é uma explicação até crível para explicar essa renovação tanto quanto absurda do piloto que não está entregando essa performance toda com a equipe mais eficiente até o momento da Fórmula 1. E essa eficiência agora a gente tem que começar a levantar dúvidas e questionamentos, porque, convenhamos, o que deu na cabeça do Christian Horner, o que deu na cabeça dos executivos da Red Bull para renovar com o Sérgio Pérez, com uma performance que está caindo prova após prova. Terceiro motivo que explica ou tenta explicar a renovação do Sérgio Pérez na Red Bull é que o Daniel Ricciardo não pagou o suficiente. Muitos dizem que o Ricciardo só fica na Vicarb ou na Racing Bulls ou na equipe da Visa porque o Christian Horner gosta muito dele e que vai fazer de tudo para manter o australiano no grid. Que se dependesse, por exemplo, do Helmut Marko, o Liam Lawson já estaria ocupando essa vaga de forma definitiva. E bem sabemos que o Daniel Ricciardo não está entregando essa performance toda. Ele está tomando pau para o Yuki Tsunoda, que também é mais do mesmo e que não ocuparia a vaga do Sérgio Pérez
na equipe principal do grupo de energéticos. Resultado, só posso crer que Ricardo não pagou o suficiente para o Horner para que Sérgio Pérez recebesse essa renovação. Em uma situação normal de temperatura e pressão, o Pérez seria muito questionado com a performance que ele entregou nas últimas 3 corridas. Acontece que o Ricciardo não está se ajudando e está confirmando aquela teoria de que ele só consegue pilotar carro que é tão bom quanto ele poderia pilotar. Carro que é para o Ricciardo desenvolver, ele não consegue. Outro motivo que explica de forma até risível a renovação do Sérgio Pérez na Red Bull é a academia de pilotos da equipe de energéticos. E aqui, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma piada absurda ou cretina. Eu não estou tentando fazer piada com isso, mas parece que a visão do Helmut Marko para a academia de pilotos não é tão boa assim. Ah, tudo bem, vocês podem dizer que ele apoiou a carreira do Verstappen até aqui. Beleza, mas quem descobriu o Verstappen primeiro foi a academia da Mercedes. Ele só viu a oportunidade de trazer o Verstappen para a Red Bull e assim o fez. É a mesma academia que, se o Leon Lawson fosse tão bom assim, já estaria ocupando a vaga da Racing Bulls e ofereceu ao mundo Kvyat, Vitor Antonio Liuzzi, Robert Dormus. Então, há quem diga que essa academia não entrega os pilotos que poderiam ser a nova geração da equipe de energéticos. Então, isso facilitou também a vida do Sérgio Pérez e pode ajudar a explicar a sua renovação na Red Bull. Renovação muito improvável, porque, afinal de contas, ele não está fazendo por onde e a distância para o Verstappen é muito grande. Qualquer outro piloto, como, sei lá, por exemplo, Carlos Sainz, faria melhor que o Pérez hoje com o mesmo carro. Uma das teorias preferidas da minha parte vem agora. Provavelmente o Pérez está na Red Bull e vai ficar os próximos 2 anos, porque isso tudo é resultado de dívida de jogo. É só parar para pensar. Christian Horner bebeu umas e outras, aí que ela confraria com Fred Vasseur e Toto Wolff, e ele apostou que a Ferrari não traria o Lewis Hamilton, que não haveria quebra de contrato. Provavelmente o Horner apostou contra essa possibilidade e o resultado disso é o que nós vemos hoje. O Hamilton está na Ferrari e agora o nosso amigo Horner vai ter que pagar essa aposta, mantendo o Checo Pérez na equipe, na Red Bull durante 2 anos. É bem plausível a teoria de dívida de jogo. Também poderia ser uma outra, sei lá, alguma outra trapaça que o mexicano fez para cima do Horner. Eu tô batendo tanto na tecla do Horner porque depois do Horner Gate, dá para entender que Christian manda prender e manda soltar. A única pessoa que é mais poderosa do que o Christian Horner na Red Bull hoje é a Jerry Halliwell, a ex-Spice Girl, que pelo visto quase bateu no Christian Horner quando descobriu todo o caso do Horner Gate, que agora a gente sabe que tem muitos traços de realidade. E a última teoria, e aqui falando com um pouco mais de seriedade sobre a pauta, é que o Sérgio Pérez realmente é bom o suficiente para ficar na Red Bull. A gente pode questionar os últimos resultados, mas, convenhamos, ele não é um cabeça de bagre completo. Ele entregou o bom desempenho quando precisou dele. Abu Dhabi 2021 é a prova disso. A corrida que ele venceu enquanto estava na Racing Point, prestes a ser demitido ou, quem sabe, aposentado precocemente na categoria, o que rendeu a ligação do Christian Horner para que ele fosse contratado na Red Bull, é outra prova de que o nosso amigo Pérez pode entregar boas performances. Pilotos vivem de altos e baixos e pode ser uma fase de baixa do Pérez e talvez a gente esteja um pouco precipitado ao julgar o piloto mexicano como fracassado, derrotado ou inútil para a Fórmula 1. E também não vou ficar passando pano para ele. É fato que o desempenho dele nesse momento está mais débil, está mais fraco. Agora, vai me dizer que o Sérgio Pérez é pior do que o Logan Sargent, que é pior que o Lance Stroll, que é pior que o Kevin Magnussen, que é pior que o Esteban Ocon? Não é. Não é. Ele está entrando naquela zona de, putz, ele já está fazendo hora extra na Fórmula 1? Na minha opinião, um pouco, mas ele não é um cabeça de bagre. Ele está ali na média dos pilotos que são considerados bons na categoria. Mas dentro de mim, eu gosto de acreditar que ou foi dívida de jogo, ou realmente
o Pérez sabe demais sobre o caso do Hornergate, e aí o Christian Horner, para colocar um cala-boca em qualquer uma das duas situações, decidiu manter o Sérgio Pérez na Red Bull. Espero ter ajudado aquelas pessoas que estão um pouco mais perdidas nessa história, aqueles que estão se perguntando por que diabos isso aconteceu, aquelas pessoas que realmente levantam dúvidas sobre a sanidade mental do chefe da Red Bull, mas eis os meus argumentos. Baseado em fatos? Não necessariamente. Esse vídeo foi apenas para a gente dar um pouco de risada em cima dessa situação peculiar e um tanto quanto absurda que a Red Bull está protagonizando neste momento na Fórmula 1.